de Fisioterapia Soldati. Doutor Fernando, doutora Marcela, doutora Clarissa. 3231-2909. Atenção, microempreendedor individual. Nós da Link Contabilidade já estamos transmitindo a declaração anual do MEI. A análise do seu faturamento é de suma importância para o futuro da sua empresa. Estamos preparados para te auxiliar. Entre em contato conosco, Link Contabilidade. Padaria Café com Leite. Delicioso café colonial de 6 da manhã às 7 da noite. E aos domingos, de 6 da manhã ao meio-dia, na pracinha do bairro São Luís. Na Fé, um novo conceito em odontologia e saúde para você e sua família. Agende seu horário pelo telefone ou WhatsApp, Rua Três Corações, 687, Pará de Minas. O Pizzaiolo. Temos grande variedade de saladas, massas e peixes, além de um delicioso churrasco na brasa. Olá, meus amigos, aqui é Padre Guilherme, na alegria de mais um encontro nosso, para que possamos pensar, refletir um pouco sobre o trecho do Evangelho que a Igreja coloca para a celebração desta terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2025, é sexta semana do tempo comum. O Evangelho da celebração de hoje, que eu convido você a ficar ligadinho comigo aí, cerca de uns 5 minutos nós vamos refletir, é tirado do livro de Marcos, capítulo 8, versículos de 14 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que ainda discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. E Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós vemos uma diferença de pensamento, de entendimento. Enquanto Jesus está explicando aqui sobre a necessidade de se ter cuidado com a influência, do pensamento dos fariseus ou de Herodes, o que Jesus está falando aqui é sobre a questão de ser cuidadoso, porque essa interferência, esse pensamento aí dos fariseus, dos Herodes, isso podia bem tomar conta dos discípulos. O ser humano é sujeito a ser influenciado. É um pensamento que não seja bom, mas que tenha assim ares de pensamento bom ou de grande inteligência, como a gente percebe hoje em dia, alguns modismos de pensamento que as pessoas gostam de falar, como a gente percebe aí às vezes algumas pessoas, a gente percebe, observa aí uma certa moda de ateísmo, de não se acreditar em Deus, ou de viver uma religião assim mais desligada. Parece que as pessoas acham isso bonito, uma certa influência, não sei, e algumas pessoas acabam se deixando levar. O ser humano, se não tiver cuidado, ele se deixa levar por influências que podem ser boas em algumas situações, mas também por influências que são ruins. E é isso que Jesus está chamando a atenção deles. Quando ele fala o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus, ou seja, essa pequena pensamento, maneira de que vai entrando e vai tomando conta sem que a pessoa veja, quando vê, já tomou conta da vida inteira e a pessoa já se deixou transformar por aquele pensamento que não é o pensamento melhor. Quando Jesus estava falando sobre isso, os discípulos não estavam prestando atenção, pensaram que Jesus falava sobre a questão da falta de pão, e Jesus fica assim até indignado, fica bravo com isso. Mas não é possível. Eles já tinham presenciado Jesus realizar 2 multiplicações de pães.
e ainda não entendiam o que ele estava falando, ou seja, se tinha um pão só e eles ficassem com fome, Jesus era capaz de multiplicar os pães. É como se Jesus falasse assim, não pense em falta de pão, estou falando de outra coisa. Então temos que ter cuidado sobre isso. Quando pensamos na nossa fé e Deus fala para nós temos que estar atentos para não entender a mensagem, aquilo que parece à primeira vista, às vezes coisas que são mais simples, né, que não são tão aprofundadas. É preciso que a nossa fé ela vá se aprofundando diante de situações que são mais elaboradas, mais aprofundadas, né? Não podemos permanecer na superfície. Aqui nós vemos que os discípulos estavam se aprofundando e isso causa que Jesus, né, ficasse indignado, como eles não conseguiam compreender. Então que nós possamos ter uma atenção maior com a nossa fé, né? Para o nosso pensamento não ficar só na superfície, mas que possamos aprofundar o que nós acreditamos. E se você gosta dessas reflexões, renova aqui o convite de todos os dias para você se inscrever lá no meu canal do YouTube, também acompanhar através das minhas páginas do Facebook e do Instagram, Padre Guilherme Machado, né, todos eles. Também o Instagram da nossa diocese, do programa Gotas de Amor, de meus amigos Renato e Renata lá no Facebook e no Instagram, e você também que acompanha através da Rádio Alfa de Itatiaia-Sul. Peço a Deus que derrame sobre você e sua família a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, quarta-feira, seguiremos então a nossa caminhada, mais um passo à luz do Evangelho, a palavra do Senhor.